Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos ao segundo episódio da nossa série Amar e Libertar. Caso você não tenha assistido ainda o primeiro episódio, o link vai estar na descrição deste vídeo. Recomendo que assistam, é um episódio mais introdutório, com coisas mais teóricas, alguns aspectos sobre o que é infância, o que é criança, mas que é de suma importância para compreender o nosso conteúdo e para estar tendo uma interação maior das próximas discussões. E nesse episódio falaremos a respeito da idealização da criança e principalmente da gravidez. Então esse aspecto que é de extrema importância para quem escolhe ser um cuidador de uma criança e gerar biologicamente essa criança. Nos casos onde não há uma geração biológica, mas sim por amor, por opção de adoção, nós estaremos tratando no nosso próximo episódio. Como eu já mencionei antes, é vocês quem vão decidir quantos episódios essa série vai ter. Então é a audiência de vocês, é o número de gostei nos vídeos que vai determinar quantos episódios nós faremos. Eu tenho conteúdo aí para fazer realmente mais de 10 episódios. A gente tem conteúdo tranquilamente para falar sobre a infância e sobre a criança. É uma área que eu estudo bastante e que temos muita coisa para discutir. Mas realmente é vocês quem vão decidir até onde vai se estender essa nossa série. Então, se quer mais episódios, lembre-se, é muito importante clicar no gostei e nos ajudar a divulgar, enviar para as pessoas que você acredita que vão apreciar, para que tenhamos mais episódios a respeito. E vamos lá. Então a idealização da criança ela ocorre ainda muito jovem. É muito comum nós vermos crianças, principalmente meninas, dado a nossa sociedade ter uma configuração extremamente machista, onde se coloca como se a mulher fosse obrigada a desejar ter filhos e como se isso fosse apenas uma questão dela, como se os homens não tivessem participação nisso, e isso é em função da forma como o machismo se propaga na nossa sociedade. A criança ela é muito compelida a idealizar a sua vida futura. E dentre essas idealizações, muitas vezes está a geração de filhos. Então, mesmo que muitas da criança ainda nem tenham um entendimento muito claro a respeito do que de como é gerada a criança, de toda a responsabilidade envolvida em criar a criança, as crianças elas já interagem entre si, colocam em suas brincadeiras aspectos do gênero, tratando as bonecas como filhos, reproduzindo a forma como os pais a tratam, na forma como ela trata as bonecas ou os bonecos, e toda essa interação, em parte, já faz parte dessa idealização de filhos, de como eu vou ser como pai, como mãe, como eu vou ser como cuidador e como será a criança que eu vou cuidar. E isso vai cada vez se intensificando mais na vida adulta. Muito disso também é cobrança social, então é importante destacar isso. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, a pessoa teve filho, mas não cuida direito, não dá muita atenção para a criança, por que quis ser pai ou mãe? Muitas vezes não quis. Esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade. A nossa sociedade coloca como uma obrigação para a mulher ser mãe e coloca como uma obrigação para o casal ter filhos. E muitas vezes as pessoas não querem ter filhos. E é uma das coisas que temos que combater na nossa sociedade porque é extremamente maléfica. Ninguém precisa ter filho. Ninguém precisa querer filhos e ninguém precisa querer sonhar em gerar crianças ou em adotar ou em ser responsável por uma criança. Claro, quando você toma essa decisão, aí a questão muda de aspecto. Se você tomou essa decisão, aí sim é sua responsabilidade e obrigação cuidar dessa criança, zelar pela segurança, pela saúde dela. Mas não é sua obrigação satisfazer a sociedade que diz que você tem que ter um filho. Mas ainda assim, como estamos na sociedade, como nos submetemos a muitas coisas em função do convívio social, muitas pessoas ainda se submetem a uma coisa que muitas acreditam que é seu desejo e na verdade é apenas uma colocação social de que elas têm que ter filhos.
Nesse sentido, essas pessoas elas vão criando imagens do que seria essa criança ideal. Então, o que seria, como seria meu filho fisicamente, como seria a personalidade, será que vai obedecer, será que vai desobedecer, será que vai ser uma criança agitada, vai ser uma criança acanhada, vai ser uma criança espontânea, vai ser uma criança muito reprimida, como que essa criança vai ser? Como que ela vai ser fisicamente, que cor vão ser os olhos, que cor vão ser os cabelos. Passam muitas coisas pela idealização da criança, pela idealização desse filho, seja ainda na infância, quando uma pessoa está idealizando qual vai ser a sua família, quais serão os seus filhos, ou mesmo em uma idade já mais adulta, quando se tem um relacionamento com uma pessoa e você está idealizando, vou casar, vou ter tantos filhos. Então, essa idealização é construída em algum momento da vida. Dificilmente isso nunca passou pela cabeça de uma pessoa, mesmo que seja para dizer, eu não quero ter filhos. E ok, é um direito da pessoa essa escolha e ela deve ter o direito de fazer essa escolha. Mas ainda assim passou pela cabeça dela uma idealização de filho, mesmo que seja a idealização do filho inexistente. Então sempre há uma idealização de filhos. Porém, apesar de passar muitas coisas por essa idealização, não passa muitas vezes limitações físicas, não passa limitações mentais, psíquicas, limitações cognitivas. Então, muita gente sonha com um filho mais agitado, com um filho mais desobediente, com uma criança mais acanhada, mas não sonha com um filho sem um braço, sem uma perna. Não sonha com o filho com algum atraso cognitivo. Não sonha com um filho autista, não sonha com um filho com algumas das tantas síndromes que temos por aí. E isso muitas vezes é bastante impactante, porque aí quando a pessoa se depara com isso na realidade, isso acaba sendo um ferimento muito grande no ego, no narcisismo dessa pessoa, porque você idealiza um filho perfeito, bonitinho, no seu entendimento de perfeição, sem faltar, entre aspas, nada, e aí você tem uma criança que, por exemplo, nasce sem os braços, sem as pernas. E isso acaba sendo muito impactante para os cuidadores, e isso muitas vezes gera assim situações extremamente violentas psiquicamente e emocionalmente. Então esses cuidadores muitas vezes levam um choque, um baque muito intenso, porque eles idealizaram uma criança que não se concretizou. E eles receberam uma criança que na perspectiva deles não é o que eles queriam. Então isso é extremamente impactante para essas pessoas e é algo que deve ser levado muito em consideração e que muitas vezes é preciso um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psicológico, porque de fato às vezes por conta própria, esses cuidadores não dão conta dessa decepção, não dão conta desse impacto emocional, e isso pode acarretar em vários problemas, na forma como se relacionar com essa criança, na forma como se posicionar diante dela. E sabemos que se posicionar diante de uma criança com falta de amor é uma das poucas coisas que via de regra, não vai dar certo. Dificilmente você vai conseguir fazer uma boa criação sendo indiferente a essa criança ou tendo um afastamento por defesa, por decepção, pelo que for. Então é preciso sim buscar ajuda nesse tipo de circunstância. E é preciso estarmos melhor preparados. Mesmo que talvez não seja o nosso ideal ter uma criança com algum tipo de paralisia, com algum tipo de falta, de atraso, temos que ter em mente que isso é uma possibilidade e que diante dessa possibilidade acontecendo, teremos que nos virar, teremos que dar conta disso, teremos que tomar as medidas cabíveis. Então, talvez também seja mais necessário passar pelas nossas idealizações de criança essa possibilidade de que talvez eu tenha uma criança que não seja o que eu idealizei, que na verdade certamente eu terei uma criança que não é o que eu idealizei. Ela vai ter sua própria personalidade, ela vai ter seu próprio jeito de ser. Porém, nesses casos, quando acontece algum nível de atraso, ou então alguma síndrome, ou então algum membro que nasce faltante,
Nesses casos, a coisa geralmente é muito mais impactante. E isso demanda uma certa cautela e um certo zelo em relação ao psiquismo desses cuidadores, que foi extremamente afetado, com certeza, por esse impacto de receber uma criança que está muito distante da idealização, e em relação a essa criança que, além de ser uma criança que não foi necessariamente a desejada, e isso tem um impacto, ainda é uma criança que muitas vezes precisa de um cuidado todo específico, todo característico da sua singularidade. Bom, vamos seguir então que há uma decisão que você toma de ter uma criança aos seus cuidados. Indiferente se você tomou a decisão de ter filho ou não, uma gravidez, que muitas vezes não é necessariamente uma decisão em parte, porque em parte também eu acredito assim que existe sim a gravidez inesperada, porém não é totalmente inesperada, porque, convenhamos, somos todos adultos, ao menos na maioria. Existem também as gravidezes na adolescência, que aí é uma singularidade que vamos deixar de fora essa discussão, porque demandaria talvez um vídeo específico para isso, porque realmente tem muitas singularidades na questão da gravidez na adolescência, mas de maneira geral, a maioria das pessoas que acabam engravidando tem minimamente, e isso falando do homem e da mulher, lembrando bem que o homem é tanto responsável pela gravidez quanto a mulher, por mais que a nossa sociedade muitas vezes diga o contrário. Quando dois adultos tomam a decisão de praticar uma relação sexual sem método contraceptivo, em parte eles estão assumindo o risco de uma gravidez. Então a gravidez não é totalmente inesperada também, mas nem sempre ela foi planejada. E aí nós entramos em uma outra também questão, que é necessário também que não se faça julgamento de que, porque a gravidez não foi planejada, essas pessoas vão ser cuidadores menos eficientes do que alguém que planejou a gravidez. Não é bem assim que a coisa funciona. Às vezes a pessoa, o casal ou uma pessoa sozinha, que também às vezes tomam a decisão de ser mães sozinhas. No caso de gravidez, aí só temos o caso da mulher, os homens não têm essa possibilidade, mas podem também adotar e decidir ser pais sem necessariamente a contribuição de uma mulher. Mas quando se planeja muito, às vezes, se deparando com a realidade de um filho que não é o idealizado, as pessoas, o casal ou a pessoa que decidiu e planejou ter uma criança, acaba tendo menos habilidade ao se deparar com a realidade, com todas as dificuldades de cuidar de uma criança, acaba tendo menos habilidade nessa tarefa do que aquela pessoa que não se planejou em nada, que aconteceu ao acaso dela ficar responsável por uma criança, seja por uma gravidez, como eu disse, em parte inesperada, mas em parte também sua responsabilidade, ou seja, porque acabou tendo que cuidar muitas vezes também de uma criança que é da família, que acabou ficando órfã. Às vezes essa pessoa que se deparou com uma situação completamente inusitada e inesperada, ela acaba tendo mais habilidade em ir atrás, se virar do jeito que dá com o que ela tem de realidade, do que aquela pessoa que se planejou um monte, mas ao se deparar com a realidade viu que a situação não era bem assim e acaba ficando sem muitas condições de reação. Então tem que se também desligar essa ideia de que criança planejada vai ser bem cuidada e criança inesperada vai ser mal cuidada. Não é a realidade. A criança ela pode ser bem cuidada ou mal cuidada em ambos os casos. Claro que quando se planeja uma criança, você minimamente tem condição de propiciar um ambiente mais adequado para esperá-la, você tem uma condição de se programar melhor psiquicamente para todas as responsabilidades e as dificuldades de criar uma criança, mas como eu mencionei, nada disso é garantia de que você vai ser um cuidador melhor para essa criança. Então não podemos também trazer isso como uma grande questão. Mas é importante ter sim em mente de que existem essas duas situações. Existem situações onde a criança é planejada e existem situações onde acontece.
Parte porque também se decidiu permitir que acontecesse, mas acontece e a pessoa tem que se virar diante dessa realidade. Eu vou falar aqui sobre a gravidez, como eu mencionei, sobre a adoção nós vamos tratar no nosso próximo episódio, se vocês decidirem que a série vai ter seguimento. E na gravidez existem vários cuidados necessários. Dentre os principais, eu vou destacar aqui os cuidados com a questão de ingestão de drogas. Então, hoje já é consenso médico de que não é possível, não é saudável para um feto em desenvolvimento e para a criança que está prestes a nascer, que se ingira qualquer tipo de droga durante a gravidez. Então, dentre as drogas ficam citadas aí as lícitas e ilícitas. Cigarro, álcool e toda a lista de drogas ilícitas. E dentro das lícitas, uma que muitas vezes é desconsiderada pelas pessoas, os medicamentos. Não à toa, farmácias também são conhecidas por drogarias. Então, as drogas lícitas também são perigosas e muitos dos medicamentos trazem na sua bula a contraindicação para ingestão por mulheres grávidas. Então, isso é muito importante tomar cuidado. Vai ao médico, porque não é o seu obstetra, no caso. Vai ao médico de outra especialidade por causa de qualquer mal-estar, alguma coisa. Sempre lembre de falar para o médico da sua condição da gravidez. Também fale para o farmacêutico quando você for pegar os medicamentos que o médico passou. Porque às vezes o médico pode ser descuidado e pode deixar passar alguma questão da fórmula do medicamento. Os farmacêuticos tendem a conhecer a fórmula da medicação melhor do que os médicos. Então sempre informe também para o farmacêutico que caso tenha escapado alguma coisa do médico e ele não tenha se dado conta de que aquele remédio não pode ser ingerido na gravidez, o farmacêutico vai te alertar disso. Então sempre informe tanto ao médico quanto ao farmacêutico quando você está grávida e vai consumir algum tipo de medicamento. E aí entra também um outro fator que eu já tenho algum preparo para falar da minha formação anterior, que a gente trabalhava também e estudava bastante a fitoterapia. Chás também são perigosos. Então tomem muito cuidado também na ingestão de chás naturais durante a gravidez. Às vezes você pensa que o chá é natural, tudo é saudável, não tem problema nenhum, calma lá. Existem chás comuns, eu não vou falar quais, eu sei quais são, não vou falar para evitar que também pessoas tentem usar no sentido inverso, mas existem chás comuns do nosso dia a dia que são abortivos dependendo da dosagem. Então, muita cautela ao tomar chás naturais. Na dúvida, sempre consulta o especialista da obstetrícia. Então, consulta o teu obstetra, conversa, pergunta, tal chá tem problema de eu consumir, tal alimento tem problema de eu consumir. E se você tem condições financeiras para tal, o ideal é também procurar um nutrólogo para estar se informando a respeito da alimentação adequada, do tanto de hidratação que você precisa. Tudo isso é de suma importância para o funcionamento adequado do organismo da mulher e para, como consequência, o desenvolvimento adequado do feto. Então é muito importante. Eu não vou estar falando aqui de alimentação, de exercício físico, que também existe uma questão muito que às vezes a mulher quando está grávida, não vou fazer nada para não colocar o bebê em risco. O fato de você não praticar exercício pode colocar o bebê em maior risco do que você se exercitar, você fazer coisas. Claro que isso demanda tanto o acompanhamento do médico obstetra, que está fazendo o acompanhamento pré-natal, quanto de um profissional educador físico para estar te repassando os exercícios mais adequados de serem feitos, para não também gerar nenhum dano para a criança e beneficiar o desenvolvimento dela, assim como a tua alimentação deve passar por um nutrólogo. Eu não vou falar dessas áreas porque nem compete a mim falar e eu não tenho preparo para tal. Então, parte de alimentação e exercício físico, você deve conversar tanto com o teu obstetra quanto com um educador físico e um nutrólogo. O que cabe a mim é falar, é informar da necessidade de ir atrás disso.
Então eu informo e aí você busca o profissional adequado para isso. Mas é de grande importância evitar a ingestão de qualquer tipo de droga, inclusive as farmacológicas, quando possível evitar a ingestão de medicamentos, a não ser que seja de extrema importância para o próprio desenvolvimento do feto, em alguns casos, e aí vai ser de orientação do teu médico obstetra. Fazer exercícios, não ficar parado, a menos que isso seja uma contrariedade ao teu caso. Então existem as singularidades, aí o teu médico vai indicar, olha, no teu caso não dá para fazer exercício por isso, isso e isso, casos específicos, e aí é outra situação. Mas de maneira geral o exercício é benéfico pro desenvolvimento desse feto e para manutenção da musculatura da mulher, porque lembremos, ela vai estar com um peso muito maior e de repente, então a criança ela cresce muito rápido, por mais que sejam 9 meses a gestação, isso é muito pouco tempo, considerando o ganho de peso que a mulher tem com esse ser a mais que ela está carregando. E isso geralmente gera problemas de coluna, gera dores nas pernas, gera várias mudanças no organismo da mulher, que os exercícios físicos podem auxiliar a não ter tanto impacto na saúde dela e, como consequência, gerar um melhor bem-estar para essa mulher durante esse período. Bom, uma outra questão que é importante abordar é a questão do parto em casa ou de partos alternativos, que muita gente ainda pratica. Eu tenho algumas questões a respeito disso. Acredito que a decisão do parto é da pessoa, porém também temos que considerar que existe um ser aí e que estamos falando de uma outra vida. Não estamos falando só também de uma decisão minha, ou no caso da mulher grávida, mas também da decisão a respeito de uma outra vida que está em sua responsabilidade. E nesse sentido, mesmo que você opte por, vou fazer um parto em casa, vou escolher um parto alternativo, tenha sempre em mente que existe sempre o risco de que você não tenha o equipamento disponível em um hospital para estar fazendo a solução de problemas, para estar lidando com situações inesperadas que podem surgir durante o parto, e que, mesmo que você opte por essa modalidade de parto, é extremamente importante e indispensável o acompanhamento médico pré-natal, até mesmo porque durante esse acompanhamento e os exames, pode ocorrer de surgir alguma questão que impeça o parto em casa, que impeça outras modalidades de parto e que, por exemplo, demande cesariana, demande outras formas de parto. Então isso é muito importante. Não deixe nunca de fazer os exames pré-natais e de fazer o acompanhamento médico. E aí, já tomando essa questão do parto cesariano, parto normal, existem circunstâncias sim que a cesariana é indispensável. Doenças que podem ser transmitidas da mãe para o filho no parto normal, questões, por exemplo, de situações da posição do bebê que tanto vai inviabilizar o parto quanto vai colocar em risco a criança, risco de vida, mas excluindo essas situações onde há um evidente risco de vida para a criança ou onde há um risco de vida para a própria mulher durante o parto normal, em todas as outras circunstâncias é a mulher quem tem o direito de decidir se ela quer parto normal ou cesariano. E isso é muito importante ter em mente e se informar anteriormente. Então se informe a respeito de todos os teus direitos legais. Se você pode buscar um advogado, para isso é o adequado. Se você não tem condição de pagar uma consulta a um advogado para se informar dos teus direitos legais em relação ao médico, em relação ao hospital, em relação ao parto, busque pessoas da área que possam te orientar, busque orientação, mesmo na internet. Eu sempre digo que não é o melhor lugar para se buscar orientação, mas se você não tem condição de pagar por essa orientação por um profissional adequado, no mínimo busque na internet com profissionais da área. Então não busque com qualquer pessoa, pesquise em sites que sejam desenvolvidos e escritos por advogados e pesquise quais são seus direitos legais.
Qual é o teu direito em relação a um acompanhante, que você tem direito de ter um acompanhante ou o pai da criança, ou a tua mãe, ou então uma irmã, alguém que você sinta confiança de estar ao teu lado, de te apoiar, de te proteger, de inclusive te proteger da violência obstetrícia, porque existe, e infelizmente eu gostaria de dizer que não, mas seria hipocrisia da minha parte, existe uma violência obstetrícia. Existem muitos médicos que são extremamente desrespeitosos com a mulher durante a gestação e durante o parto. Existem médicos que fazem comentários totalmente desnecessários, inadequados e que não deveriam ser feitos. Então, tudo isso é importante que você se oriente anteriormente a respeito dos teus direitos em relação a isso. E é sim seu direito ter uma pessoa ao seu lado para estar te protegendo também, te ajudando a se proteger em um momento de vulnerabilidade como esse em relação a isso. Então, sempre esteja pesquisando, busque se informar a respeito. Não deixe isso ao acaso, ao destino. Nada garante que você não vai passar por isso. Infelizmente, como eu disse, existem médicos que deveriam estar na cadeia e não no hospital, que são extremamente violentos e desrespeitosos com as mulheres durante o parto. Médicos no sentido amplo, médicos e médicas. Também não vá nessa de que porque é mulher vai te compreender melhor, vai ser mais sensata em relação a isso. Nem sempre é o caso. Às vezes mesmo as mulheres médicas acabam exercendo violência durante o parto, e aí violência de vários gêneros. Inclusive temos relatos de mulheres que foram amarradas na cama para o parto, mulheres que o médico enfiou gás na boca da mulher porque a mulher estava gritando de dor, coisas extremamente violentas que a gente não deseja que ninguém passe, mas que diante da realidade que sabemos que algumas pessoas passam por isso, é bom você sempre se informar anteriormente. Então não deixa ao acaso. Por mais que a gravidez tenha sido algo inesperado, algo que você não planejou, do período que você descobre a gravidez até o parto, mesmo que seja um parto prematuro, nós imaginamos que você vai ter no mínimo uns 3 meses de intervalo. É difícil que uma pessoa leve até mais do que o 3º mês de gravidez para descobrir que está grávida, e é difícil que ela não tenha pelo menos uns 3 meses aí de intervalo até o nascimento da criança, mesmo que seja uma criança prematura. Portanto, você tem um tempo aí para se preparar, para conhecer o hospital, para conhecer o médico obstetra que você escolheu, a médica obstetra. Então, vai conversar com pessoas que você já sabe que foram pacientes dessa pessoa. Conversa como que foi o acompanhamento, como que foi o parto. Esteja se informando. Não aceita o primeiro profissional que aparece na tua frente. Esteja sempre buscando saber como que aquela pessoa tratou os pacientes anteriores, como que ela lidou com dificuldades com os pacientes anteriores, para que você tenha uma melhor noção e para que você tenha uma maior possibilidade de cuidados adequados. Bom, deixa eu dar uma olhada no que mais que a gente tem a falar a respeito. Então, acho que é principalmente isso. Então, referente à orientação legal, então busca um advogado, uma pessoa especializada ou meios pelos quais adquirir uma orientação legal a respeito dos teus direitos, a respeito do que você pode fazer para se prevenir da violência obstetrícia e de quais as medidas também cabem ser tomadas caso ela ocorra. Esperamos sempre, partimos do pressuposto que é melhor que a violência não ocorra e você não precise tomar nenhuma medida a respeito, mas caso ocorra também é necessário não se calar, para que outras pessoas não tenham que passar por isso e para que não continuemos com supostos profissionais totalmente irresponsáveis, gerando violência dessa natureza em um momento de tanta fragilidade e delicadeza pelo qual a mulher passa, que ela está em uma extrema dor, em uma extrema vulnerabilidade e ainda é obrigada a passar pelas mãos de uma pessoa completamente incompetente que acaba gerando muitas vezes um nível de violência absurdo. Se informe a respeito dos seus direitos, se informe com um nutrólogo adequado a respeito da sua alimentação e sua hidratação, do que é importante você consumir durante a gravidez e do que é importante você evitar consumir. Tem muitos alimentos que não devem, em hipótese alguma, ser consumidos durante a gravidez e outros que é propício que sejam consumidos.
Se informe também a respeito de exercícios físicos e quando não é possível fazer isso por questões financeiras, busque no sistema público de saúde. O sistema público de saúde tem muitos recursos que as pessoas desconhecem, então se informe nas UPAs, se informe na Secretaria de Saúde da sua cidade quais são os recursos disponíveis, se tem nutricionista ou nutrólogo disponível pelo sistema de saúde, se tem orientador físico disponível. Busque saber, busque nas universidades que tem na sua cidade. Muitas universidades, como é o caso da que eu me formei, disponibilizam serviços de saúde para a comunidade. No caso da minha era disponibilizado o serviço tanto psicológico quanto fonoaudiólogo. Então vá atrás, busque saber, peça ajuda para os familiares, também para quem você confia que pode te apoiar nesse momento, para buscar saber todos os seus direitos e tudo que você pode acessar durante esse momento. Busque também, quando for pedir orientação a um advogado, se for o caso que você possa fazer isso, que você tenha condições financeiras para tal, busque também saber todos os seus direitos trabalhistas. Lembrando que a mulher também tem toda uma questão da legislação que apoia ela. Na licença maternidade, ela tem uma garantia de estabilidade, então ela não pode ser demitida depois que volta para o trabalho. Se for, pode processar a empresa. Busque se informar a respeito de tudo isso. A minha função aqui é informar que você tem esses direitos. Agora, como você vai exigi-los, como você vai acessá-los, isso você deve buscar realmente com uma pessoa da área do direito que é mais conhece melhor isso e é mais adequada para essa função. Encerramos aqui o nosso segundo episódio dessa série. Como eu mencionei, eu já tenho planejado alguns episódios para frente, mas eles serão gravados de acordo com a audiência de vocês e com o número de gostei nos nossos vídeos. O próximo episódio que eu tenho planejado para gravar é a respeito da adoção. Então, a adoção como uma alternativa à gravidez. Nem sempre a forma como você se torna responsável por uma criança é a partir da gravidez. Às vezes você adota, e quais são os cuidados em relação a isso, quais são as consequências de uma adoção, quais são os problemas que podem advir também de uma adoção, como que isso funciona. Então, alguns aspectos desses estarão sendo trabalhados por nós no nosso próximo episódio. Lembre-se de assistir o primeiro, se ainda não assistiu. Acredito que teria sido mais proveitoso assistir antes desse, mas assiste o primeiro episódio, assiste o próximo e deixa gostei e divulga nas suas redes sociais essa série para que ela tenha futuros episódios, para que nós temos conteúdo para mais de 10 episódios com tranquilidade. É isso. Novamente, sou João Vitor Wróblewski, apresentando para vocês no Filosofia da Psique a série Amar e Libertar. Até um próximo.